As minhas irmãs e os meus irmãos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita gratidão, Senhor, que nós estamos aqui, elevando os nossos pensamentos, nossos melhores sentimentos, nosso coração, em agradecimento a Jesus por tudo que nós temos recebido nesta vida. Tudo, pelas graças, pelas bênçãos, e antes que a gente peça, a gente já sente toda essa vibração, toda essa bondade, toda a grandeza do nosso Pai, Criador, e de Jesus, e dessa espiritualidade amiga que nos assiste dela por nós. Agradecemos muito aos benfeitores da casa, agradecemos aos nossos amigos espirituais, aqueles que são os nossos guias, que nos orientam, que nos vigiam, que nos encaminham e que nos incentivam. Que Jesus é que possa abençoar a cada um de nós nessa noite tão abençoada, onde encontramos aqui com um irmão e de muito tempo, ele já faz parte da família, nosso lar, um irmão muito querido da casa, e ele que vai falar para nós, que cada vez que a gente entra aqui, nós aprendemos mais um pouquinho. Nós nunca saímos do mesmo jeito que entramos. Sempre temos mais alguma coisinha, porque acho que o conhecimento, acho que ele não tem limite, ele não acaba. A nossa irmã Francisca sempre dizia para nós, o conhecimento nunca acaba, o aprendizado é sempre deste lado e do outro, sempre nos acompanhando. E é isso que nós precisamos muito, é desses amigos que nos ajudam na nossa caminhada. Então vamos, meus irmãos, que a noite é do nosso irmão, vamos pedir a Jesus com uma humilde prece, elevando os nossos pensamentos, pedindo a Ele que Ele possa nos abençoar, abençoar o nosso irmão que está aqui, o nosso irmão Calçavara de São João del Rei, que veio trazer a sua palavra para cada um de nós. Nós agradecemos muito ao irmão, os benfeitores, os amigos espirituais do irmão, que possam estar sempre trazendo ele, para que ele possa vir sempre que possível, ele chegar até aqui. Jesus que abençoe a família dele, ilumina a volta dele também para dentro do seu lar. Deus, nosso Pai, que tens todo o poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, funde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflita a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, por aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem, que a vossa infinita misericórdia permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, um reflexo do teu amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Com Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia infinita. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, e fará de nossas almas um espelho, onde se possa refletir vossa pura e santa imagem. Que assim seja, através dessa humilde prece, é que nós pedimos em teu nome, Senhor, que possamos dar por aberta essa nossa reunião dessa noite,
com a presença do nosso irmão aqui, nosso irmão Calçavara, no nosso meio. Que Jesus abençoe a todos. Meu irmão, a noite é sua, a hora é sua. Irmão, pode tomar o seu lugarzinho. Deus te proteja, meu irmão. Obrigado. Que possa estar sempre aqui, viu? Como que é bom, né? Ser recepcionado pelo coração afetuoso, né? Mas com sinceridade. Oh. É de coração mesmo. Mas um dia eu chego lá. Um dia eu vou ser um pouquinho disso que a senhora me disse. Mas para a gente é sempre uma grande alegria estar aqui. Nos enche de ânimo, né? Enchermos de ânimo, né? É trazer esse espírito divino para dentro dos nossos corações. E hoje nós viemos aqui para a gente, né, conversar um pouquinho sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala para a gente sobre nascer de novo. E a gente vai pegar 2 tópicos em especial desse capítulo, que é o limite, os limites da encarnação e a necessidade da encarnação. Porque, com certeza, né, todos nós sabemos que todo dia é importante a gente falar sobre a vida, né? O dom da vida. Como diz a questão 880 do Livro dos Espíritos, né? Que a vida, né, é um dom dado por Deus, nos é concedido. E esse mês de setembro, a gente fala muito sobre valorização da vida. Com certeza, a gente já sabe que a casa já prepara alguns assuntos, né, a respeito do tema, um tema extremamente importante. Então, o que a gente precisa trabalhar em nós o entendimento da questão de estarmos aqui, estarmos situados, né, onde nós nos encontramos, ter um pouco de entendimento, né, dos acontecimentos da vida, o porquê de certos acontecimentos da vida, e que às vezes o não saber ou ter uma informação equivocada nos faz que a gente tenha uma visão errada em relação ao momento que vivemos. E quando nós falamos de encarnação ou reencarnação, a gente entende que, com certeza, é um dos assuntos, né, mais complexos que nós temos dentro da doutrina espírita. Porque se trata de um assunto basilar, ou seja, um dos princípios básicos da doutrina, a pluralidade da existência. E ela vem trazer para nós um esclarecimento em relação à profundidade
da justiça divina. Falar para nós sobre a providência divina. Trazer para nós uma visão da bondade e da justiça de Deus. Porque somente quando nós buscamos entender a questão da reencarnação é que nós podemos, ter essa compreensão da justiça e da bondade de Deus. Entendermos que a dor e o sofrimento que muitas das vezes nos assola, as dificuldades da vida, elas não são castigos, não são punição, não são capricho de Deus, mas sim uma forma pedagógica de um amor divino a nos educar ou a nos reeducar quando nós insistimos em permanecer no erro. E nós sabemos que é um assunto um pouco complexo, um pouco difícil, porque sabemos que exige de nós, e muitas das vezes a gente fica naquela subjetividade. Eu lembro que uma vez eu estava numa palestra do Zé Raul Teixeira e o Zé Raul Teixeira falava justamente sobre a reencarnação. Ele, com toda aquela didática, aquele conhecimento, alguém o interrompe. Era um jovem de seus 27, 28 anos, talvez, um pouquinho a mais, e questiona o Zé Raul Teixeira em relação à questão de reencarnação. Falou, eu gostaria que o senhor me provasse sobre reencarnação. Aí o Zé Raul Teixeira, aquele espirituoso como ele é, ele perguntou assim, falou assim, meu jovem, o que você já tem de conhecimento, de bagagem? O que você já leu? O que você traz consigo de conhecimento em relação à reencarnação? E com certeza ele não trazia nada. Ele falou assim, não, eu queria que o senhor me provasse. Aí ele falou assim, a gente pode sim conversar. Te provar não. Mas primeiro você vai lá, leia, releia, leia bastante sobre o assunto, monte, um esquema que você tenha como entendimento ou dúvidas, depois você volta e a gente conversa. Porque sem a gente buscar o entendimento do assunto, a gente apenas ficaremos nas conjecturas. Então é algo que nós precisamos sim buscar a entender. E a gente sabe, de uma passagem de Jesus, quando um dos homens mais inteligentes daquela época, que era tá vivo um copo. Um doutor da lei, desculpa pela bagunça, Um doutor da lei, de nome Nicodemos, que procura Jesus, e ele busca Jesus no momento, até nas escondidas. Ele busca Jesus à noite, nas altas horas. Porque como que um homem intelectualizado, um doutor da lei, buscaria encontrar
com um nazareno. E então ele ajusta um encontro com Jesus em altas horas. Sai pelas vielas de Jerusalém, encapotado, embolsado, para que ninguém o reconhecesse. E foi ter com Jesus. E qual era a grande dúvida dele? Como que ele... O que nós deveríamos fazer? Qual é o caminho que nós devemos buscar para entrarmos no reino dos céus? E Jesus diz para ele, né? Digo em verdade, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Olha que interessante. Jesus vai colocar da água e do Espírito. Qual é o sentido de nascer da água? Então, a crença, né, judaica de outros povos era que nós viemos da água. Quando o nenenzinho está lá na barriga da mãe, na gestação, ele está dentro de uma bolsa de líquido amniótico. E o líquido amniótico, hoje a gente chama de líquido amniótico. Naquela época, provavelmente, ele chamaria de água. Estamos ali envoltos em água. Se nós analisarmos a conjuntura, né, a estrutura do nosso corpo, aproximadamente 80% do nosso corpo é água. Então, nascer da água significa nascer do corpo. E o nascer do Espírito? Né? O nascer do Espírito é um processo de renovação. É um processo de renovação. Esse a gente não precisa nascer, esperar uma gestação. Nós podemos amanhã nascer do Espírito, nascer de uma forma diferente. Ou seja, é a busca que nós colocamos na nossa vida para que a gente, a cada dia, sejamos diferentes. Sejamos melhores. E Jesus vai dizer a Nicodemo, porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E lá está bacana, né? Espírito maiúsculo, Espírito minúsculo, né? Ou seja, o Espírito maiúsculo, né? Com esse E maiúsculo, é o ser. E o Espírito do E minúsculo é a questão da ideia, da intenção. Então, nós precisamos renovar o espírito, a nossa busca, a nossa intenção, para que o espírito sublime, para que eu vença, para que eu melhore a cada dia. E é muito importante quando a gente pensar nisso, que nós precisamos, acima de tudo, nos conhecermos. A gente já parou e pensou a importância de nós nos conhecermos? Quem aqui, se quiser, acha que se conhece? Quem aqui, não precisa levantar a mão, tem medo de se conhecer? É tão difícil, né? Nós olharmos para nós mesmos. Porque nós não aprendemos ainda a reconhecer que nós
somos espíritos que estamos em um processo contínuo de construção. Nós estamos em construção. Nós ainda estamos aprendendo. Porque ainda somos espíritos de um mundo de provas e expiações. E quando eu era mais ignorante que eu sou, né? Ignorante no sentido de não conhecer muito, às vezes a gente ia nas palestras espíritas e nos deparava com palestrantes espíritas dizendo assim: nós somos imperfeitos, nós somos espíritos atrasados. Não, nós somos espíritos no nosso tempo. No meu tempo. Eu estou no meu momento. Porque se eu não compreender este momento que eu me encontro, eu passo a ter um processo, muitas das vezes, de uma cobrança muito maior de mim em relação àquilo que eu tenho condições de ser. E a gente está num momento que essa cobrança é muito evidente. Por que muito evidente? Porque nós vivemos, muitas das vezes, não para nós. Nós vivemos para quem? Alguém me ajuda? Pode falar. Do outro. Só que antigamente os nossos círculos de relação eram muito pequenos, não eram? Eu vivia numa cidade pequena, o meu grupo de relação era muito pequeno, não era assim? E hoje? Você já viu como é que aumentou? Como que é abrangente o nosso grupo de convivência, de relacionamento? Não é? E nós ainda estamos tentando viver de forma a prestar, como a senhora disse, né, contas para os outros. Ou seja, muitas das vezes nós queremos agradar a todos. E isso é uma fórmula que não dá certo. Então é muito importante para nós hoje voltarmos um pouco mais os olhos para nós, tentando de alguma forma ter uma compreensão maior da essência da vida. E a essência da vida que nós precisamos viver é a material ou a espiritual. Qual vida nós precisamos viver? A material ou a espiritual? Mas nós estamos na matéria. Desligar ou sabermos equilibrar. Nós não podemos perder o foco de que nós somos espíritos que momentaneamente estamos encarnados.
encarnados. Porque a encarnação, ela é um estágio que transitório. Ela é transitório. E qual é a maior, ou talvez a finalidade de nós estarmos encarnados? Por que nós estamos encarnados? Qual é a finalidade? Sim, gente, vamos errar. Eu tenho certeza que vocês não vão errar. Participa. Finalidade, evoluir. A grande finalidade da encarnação é a evolução. Desenvolver a inteligência. Realizar os propósitos que Deus nos confiou. O que a nossa irmã disse, melhorar. Sermos melhores. Então é importante a gente ter essa consciência. O estágio que nós passamos é transitório. Nós estamos fazendo uma viagem imensa. Não sei nem quando essa viagem termina. E hoje nós estamos apenas em uma estação. Aqui é uma estação. Em breve, tomaremos outro trem. E esse trem vai nos levar para uma outra estação. E a viagem continua. Então, nós precisamos de entender isso. Entender que Deus estabeleceu para todos nós, todas as criaturas, todas, do universo, o mesmo ponto de partida. Então, todos nós saímos da mão do Criador, recebemos lá o sopro divino, fomos tocados, despertados pelo dedo de Deus, ou recebemos a centelha, ou a consciência divina, as leis em nossas consciências, conforme o entendimento de cada um. Porque isso tudo resume-se a um termo: vida. Recebemos a vida do Criador. Todos nós somos espíritos que temos as mesmas habilidades. Aí alguém fala assim, olha, Calçavara, mas eu não jogo bola igual o Lionel Messi, nem basquete como o LeBron James, e também não corro como Usain Bolt. Mas tem gente aqui que costura uma cela que eles também não costuram. Tem gente aqui que faz um salgado que eles não fazem. Porque as habilidades nós vamos desenvolvendo no curso da vida. Hoje eu tenho várias habilidades que às vezes estão até adormecidas dentro de nós. Às vezes a gente olha assim e fala, nossa, eu queria ser um músico. Eu queria tocar um violão como o Esta Stone. Ou eu queria ser um saxofonista como Kenny G. Ou eu queria ser um jogador, né, de bola, de futebol americano como Tom Brady. Mas hoje não é a nossa necessidade, a manifestação desta habilidade. Às vezes, já temos, já dentro de nós, essas habilidades, né, desenvolvidas. E hoje temos outras habilidades a serem trabalhadas em nós.
Mas também não só habilidades mecânicas, físicas, mas também precisamos desenvolver alguns sentimentos. A tolerância, a paciência, a humildade, a simplicidade, que faz parte desse aprendizado do Espírito. Então nós temos obrigações a cumprir, deveres a cumprir nesse programa que Deus nos concede nessa encarnação. E sempre lembrando que nós temos a liberdade em agir. Olha a misericórdia de Deus. Nos deu a individualidade, nos concedeu a inteligência, nos concedeu a liberdade de escolhermos. Olha que Pai. Olha como nós somos a melhor da criação. Mas também nos deu responsabilidade sobre as nossas escolhas. Não é justo? Não é misericordioso? O Emmanuel, ele tem uma frase dele lá no livro chamado Perante Jesus, capítulo 65, que ele diz assim: a misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. E quando ocorre em momento oportuno, o nosso contato indispensável com o mecanismo da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem porventura tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio. Já que semelhantes companheiros se convertem espontaneamente em advogados naturais de nossas causas. Isso é misericórdia. A gente às vezes pensa assim, eu errei, eu falhei, eu fracassei e Deus vai me castigar. Quantas vezes a gente ouve que, se você fizer tal coisa, parece, que é uma regra proporcional. Se você roubou, você perde a mão. Se você fez isso, acontece aquilo. Se você... Olha só, vamos pensar. Um aluno está lá fazendo uma prova. E ele faz aquela prova e tira 2. A professora corrige a prova dele e fala, você tirou 2. Faça essa prova de novo. Qual que é a possibilidade dele tirar 2 de novo? Ou 3, ou 4, ou até uma nota um pouco menor? Não é muito grande? O que a pedagogia vai dizer? Esse aluno, ele tem que passar por um processo de reaprendizado, recuperação. E depois que ele passa por esse processo, ele faz novamente uma prova. E você já viu que às vezes tem aquela aula de reforço? Que pega um professor lá e fala, você vai dar aula para esses meninos aqui que eles estão fracos. Então, eles estudam de manhã e voltam à tarde para o reforço. Será que Deus nos daria provas e nós reprovávamos nas provas e Ele daria outra prova para Ele ficar fazendo que a gente passasse por essas dificuldades sem estarmos em condição? Será que a nossa pedagogia
é superior à pedagogia divina? Não. O que o Emmanuel fala para a gente? No nosso contato indispensável com o mecanismo da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem porventura tenhamos prestado algum benefício aparece em nosso auxílio. Todas as vezes a espiritualidade vem, os amigos espirituais vêm, nós viemos cercados pelas oportunidades de reaprendermos, de reeducarmos. Quantos de nós estamos aqui hoje podendo aprender esses ensinamentos do Cristo? Não porque nós merecemos, mas porque a misericórdia divina coloca nós numa condição de recebermos um remédio eficiente para o nosso tratamento. Porque somos maus? Não. Porque talvez nós tenhamos essa condição. Nós já estamos propensos a isso. Porque o próprio Cristo, ele falava que ele não coloca remendo novo em pano velho. Não é assim que ele falou? Ele não colocava um vinho bom e captuoso em um odre velho, que havia fermentação. Por quê? Porque estragaria o vinho novo. Aí quando nós paramos para pensar, será que lá no mundo espiritual não tem muita gente que gostaria de estar nas nossas condições? Nós já paramos e pensamos, como que nós somos privilegiados de estarmos aqui? De termos a concepção desse ensinamento, desse aprendizado, de ter uma visão diferente do mundo, da vida. Olha só, amenizando as penalidades em que estejamos em curso ou suprindo-as de todo, se já tivermos resgatados em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento. Mais uma vez a gente vai lá pensar no Cristo, quando ele fala assim, se um filho lhe pede pão, você dá ele uma pedra? Se ele te pede um peixe, você vai dar ele uma serpente? Ele fala, vós que sois maus, não procedem assim. E Deus, que é bom, que é justo, daríamos uma condição de vida que nós não fôssemos capazes de suportá-la. Então nós precisamos pensar muito, né? Entendermos e que esse processo reencarnatório, ele não vai ter limite. Porque o corpo ele está para o espírito, né? Como a roupa está para o corpo. Acaba um, entra no outro. Acaba um, entra no outro. E vamos constantemente. Porque o mais importante, né, é que nós, a cada reencarnação, a gente trabalhe para que a gente se torne melhor. Que a gente trabalhe para o nosso processo de purificação, para o nosso progresso. O progresso intelectual e também
o progresso moral. Então, lá na questão 168 do Livro dos Espíritos, né, Kardec vai perguntar aos espíritos, mas é limitado o número de existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? É o que os espíritos respondem. A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache livre de todas as impurezas, não tem mais necessidades da vida corporal. Então, até nós tornarmos espíritos perfeitos, puros, nós vamos estarmos sujeitos à encarnação. Só que quanto mais o espírito progride, quanto mais o espírito evolui, menor é a influência da matéria sobre o espírito. Porque olha quantas coisas ainda que são grandes necessidades nossas. Ainda vinculados, né? A gente, vamos dizer, uma questão, olha como a nossa matéria, ela é instável. Como nós somos sujeitos, né, à questão de doenças. Doenças graves que nos assolam, que nos causam grandes dores. Então é importante nós termos sempre essa concepção, essa ideia. Todos os espíritos tendem para a perfeição. E Deus lhe faculta os meios de alcançá-la, proporcionando as provações da vida corporal. Então nós estamos aqui, como nós já dissemos, né? Nós estamos aqui para crescermos, para aprendermos, para melhorarmos. Então, as provações da vida corporal, porque lá na questão 230 do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta, os espíritos não poderiam melhorar no plano espiritual, não? Os espíritos falam, podemos, pode sim, nós podemos melhorar no mundo espiritual. Lá nós preparamos, mas é aqui que nós colocaremos em prova, porque senão nós não precisávamos. E a grande questão, né, as pessoas dizem, mas Deus poderia ter se criado puros, perfeitos. Poderia ou não? Poderia. Seria bom ou ruim? Seria bom ou ruim? Bom, isso não gostei da resposta da senhora, ruim. Convicto, você até me convenceu. Seria péssimo. Por quê? Seria uma estagnação. Imagina você dentro de uma casa que não tem nada para fazer. Nada. Nada. Um dia é bom, 2 é bom, 3, aí no quarto já começa a ficar a monotonia tomando conta de nós, o tédio. Imagina o tempo passando. Nada para se fazer. Então, é essa a grande questão. Quando nós erramos, quando nós falhamos, e dentro desse processo de crescimento e transformação, Deus, né, e a justiça divina sempre nos concede a prova a ser realizada com a finalidade de evoluirmos e também, quando nós infringimos a lei divina, de nós ressarcirmos ou completarmos aquela que em uma outra existência nós não concluímos. Se nós concluirmos, ou seja, se nós formos espíritos completistas dessa existência, para a próxima fica o quê? As provações
E ficam aquelas que nós agora nos preparamos para fazer a prova. Lembra daquele aluno que repetiu, mas ele foi para a aula de reforço, se preparou e voltou a fazer a prova. Então, lembre todas as dificuldades que nós estamos passando. Nós somos capazes de vencê-las. Porque Deus não daria a nós algo superior à nossa condição. E Kardec vai perguntar aos espíritos, né? Mas o que dirige o espírito na escolha das provas que queiram sofrer? A gente já parou e pensou nisso? Porque nós perguntamos muito assim, Senhor, por que está me acontecendo isso? É ou não é? Ou aqui ninguém pergunta assim, por que, Senhor? Por que eu? Quando a gente ganhar na loto, na Mega Sena, ninguém vai perguntar por que eu. Mudamos o porquê para quê? Qual a finalidade de isso estar acontecendo na minha vida? Então, lá na questão 264, o que dirige o espírito na escolha das provas que ele queira sofrer? Que ele queira. Olha só, ele escolhe de acordo com a natureza das suas faltas. Os que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Olha só. Às vezes nós pedimos restrições com a finalidade de suportar, passar pelas privações da vida. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder. Né? A gente gostaria, a gente às vezes, nossa, eu queria ser rico, eu queria ser poderoso, eu queria ser uma celebridade. Será que nós daríamos conta? Olha o que os espíritos fazem. Estas são muito mais perigosas. Pelos abusos e pela má aplicação que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que umas e outras desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de se sustentar em contato com o vício. O vício é o contrário das virtudes. É aquilo que ainda nós não dominamos. Aquilo ainda que são pontos frágeis em nós. Então nós, né, muitas das vezes, ao reencarnarmos, nós escolhemos a cultura que nós queremos reencarnar. Porque olha como é que é a diferença de uma cultura oriental, uma cultura latina, uma cultura germânica, uma cultura saxônica, uma cultura africana. Não são bastante diferentes? Uma cultura, né, do Oriente Médio, muçulmana. Olha a questão. O gênero sexual, se um corpo masculino, corpo feminino. A questão das sensibilidades, né, que o espírito vai buscar nessas questões, lembrando sempre, né, que é uma transmigração. Ora o espírito reencarna num corpo fisiológico masculino, ora fisiologicamente feminino. Para quê? Porque são experiências que nós podemos ter. A família que nós nos encontramos são também campos de trabalho para o nosso desenvolvimento. As nossas condições socioeconômicas também são experiências, são provas,
são ferramentas que nós precisamos fazer uma leitura para saber o que a vida pede de mim. O trabalho que realizamos. Né? Está lá no livro dos Espíritos, que muitas das vezes nós escolhemos ou buscar uma atribuição que muitas das vezes não são aquelas que nós gostamos, poderá gerar para nós muitos sabores, muito constrangimento. Às vezes eu posso falar, eu ganho bem, mas eu não gosto do que eu faço. Vamos viver constrangido? Sim. Porque quem faz o que gosta vive de férias. E outras questões inúmeras que a gente podia dizer aqui. Então, é importante, né, a gente entender que todos esses laços, todos esses vínculos que nós temos hoje, aonde estamos, com as pessoas que estamos, não são coincidências, não. Não são acasos, não. Mas sim uma teia de conexões. É algo que transcende o nosso entendimento, que vai trazer para nós, né, aprendizados, condições que às vezes nós não entendemos hoje, mas futuramente nós teremos sim o entendimento. Por isso que Kardec, né, ele traz uma frase que a gente precisa, como espírita, sempre buscar entender. Quando ele fala nascer, nascemos, ele fala viver, ou seja, passamos esse período. Morrer. Findamos um ciclo. Então, nascemos, vivemos, morremos. Mas ele fala renascer. Retornamos. Por quê? Porque é justamente nesse processo, nascer, viver, morrer, renascer, é que nós progredimos. E ele então fala, nascer, viver, morrer, renascer e progredir. Sempre. Tal é a lei. E que nós possamos aproveitar esta abençoada encarnação que estamos tendo e valorizar muito o maior dom que hoje Deus nos concede. A vida. Uma vida preparada, cuidadosamente, para que a gente saia o melhor desta estação, desta passagem transitória que nós estamos tendo no corpo físico. Pois somos nós, os seres inteligentes da criação, e habitaremos o universo fora da matéria. Muita paz, muita luz para todos nós. Muito obrigado.